seguindo nessas vibrações de amor, de harmonia. Vamos pedir que Jesus, nosso Mestre, envolva todos nós nesse momento em que nos reunimos aqui nessa casa para estudarmos a sua doutrina, que possamos compreender, aprender e refletir. Que assim seja. Que assim seja. Então, durante os nossos estudos aqui na casa, durante as nossas falas, no atendimento fraterno, uma das palavras que nós mais ouvimos é livre-arbítrio. Nós temos o nosso livre-arbítrio, vocês têm o livre-arbítrio, nós devemos usar o nosso livre-arbítrio, nós temos a consequência do uso do nosso livre-arbítrio. Então, hoje nós vamos refletir um pouquinho, compreender, especialmente refletir como nós estamos usando o nosso livre-arbítrio. Esse tema, nós vamos encontrar ele na parte 3ª do Livro dos Espíritos, no capítulo 10, dentro da lei da liberdade. A liberdade é uma lei divina. Então, dentro da lei divina, nós vamos ter o item livre-arbítrio. Nós já somos todos sabedores que nós fomos criados simples, ignorantes, com a nossa base, nós temos na nossa base o conhecimento das leis divinas e o nosso objetivo é nos aperfeiçoarmos. Nós sabemos também que todos nós temos esses potenciais em nós, em estado latente, ainda adormecidos, mas todos nós temos esses potenciais que vamos desenvolvendo através do estudo, através da vivência, através da experiência. E essas potencialidades vão eclodir, vão florescer de acordo com a nossa maturidade espiritual e com o nosso conhecimento. Esse conhecimento não é ler um livro, mas é ler o livro, é compreender e é vivenciar essas experiências. E nós estamos em escala evolutivas diferentes, uns mais evoluídos, outros menos. Depende, toda essa evolução depende das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. É como numa escola. Tem alunos que estão na 1ª série, outros na 2ª, outros já estão concluindo. Então, assim somos nós. Tudo depende da nossa escolha, daquilo que nós colocamos como prioridade. E aí nós vamos solidificar em nós e agradecer a oportunidade da existência das várias reencarnações. Porque é impossível nós desenvolvermos todas essas potencialidades em uma única existência. Então, nós temos aí a bênção de ter as várias existências para que no nosso ritmo a gente consiga ir devagarinho, fazendo o nosso aperfeiçoamento em cada jornada. E vamos aprendendo também com as nossas escolhas. Porque nós vamos nos equivocar. Nós vamos fazer algumas escolhas que depois nós vamos perceber que não foram as melhores. Então, nós temos o nosso tempo de aprendizado e vamos aproveitando esse tempo para otimizar, para aproveitar essa reencarnação que nós estamos aqui passando. Então, lá na questão 843 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a pergunta: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E a espiritualidade responde: pois tem a liberdade de pensar, tem igualmente a liberdade de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, se nós não tivéssemos livre-arbítrio, se nós não pudéssemos escolher, nós seríamos robozinhos, né? Comandados por Deus, fazendo só aquilo que nos fosse determinado.
não teríamos o objetivo de aperfeiçoamento, porque eu só vou me aperfeiçoar de acordo com as minhas escolhas. Se eu não tropeçar, se eu não cair, se eu não aprender com o erro, não tem como eu me aperfeiçoar. Então, viria aqui, faria o que tem que fazer, nascer, crescer, morrer, acabou. Então, nós sabemos que Deus bom e justo nos concede a escolha e nos concede também o direito de plantar aquilo que nós quisermos. Mas sendo bom e justo, nós temos que lembrar que vamos colher exatamente aquilo que nós plantarmos. Na questão 844, Kardec pergunta se nós temos livre-arbítrio desde o nosso nascimento, desde a criação do Espírito. Então, a espiritualidade nos esclarece que no início da nossa criação, nós não tínhamos conhecimento. Que esse conhecimento nós fomos adquirindo pouco a pouco ao longo das nossas jornadas. E aí nós vamos lembrar, então, da lei de progresso, que também é uma lei divina. E quando a gente fala em progresso, é o nosso progresso moral e intelectual. Então, é eu sair daquele espírito embrutecido, que não tinha sentimento de amor, que não tinha o sentimento da caridade, que não pensava no outro, e ir aprendendo isso, ir desenvolvendo ao longo da nossa jornada. E como todos nós temos esses instrumentos dentro de nós para fazermos esse desenvolvimento, nós vamos lembrar aqui que um dos instrumentos que nós temos é a nossa inteligência. Então, nós podemos desenvolver essa capacidade do aprendizado, de estudarmos, de passarmos pelas nossas escolhas, de rever as escolhas e de tirar o aprendizado. Todos nós temos essa inteligência. E quanto mais nós utilizamos essa inteligência, quanto mais nós provocamos essa inteligência, mais nós vamos desenvolver. Outro instrumento que nós temos é a vontade. Essa vontade que está em nós. Essa vontade que nos dá força, que nos cria propósito. Porque muitas vezes a gente tem assim aquela vontade. Tem uma vontade de levantar cedo, de fazer uma meditação, de ir para a academia. Mas aí bate um ventinho na janela, assim, a vontade passa. Mas muitas vezes eu tenho aquela vontade de levantar cedo, e eu levanto cedo, e eu faço meditação, e eu vou para a academia. Essa vontade com um propósito, essa vontade que me fortalece. Então, é essa vontade que nós precisamos ter. Quanto mais eu praticar essa vontade, quanto mais eu vivenciar, mais eu vou desenvolver essa potencialidade. Então, se a gente analisar a palavra livre-arbítrio, nós vamos ver que livre quer dizer uma coisa solta, sem impedimentos, independente. Arbítrio é uma decisão que depende apenas da nossa vontade. Então, nós podemos dizer que livre-arbítrio é a liberdade da nossa vontade. É eu poder escolher a decisão que eu vou tomar. É eu poder fazer a minha escolha. Então, nós temos a liberdade do pensamento e das nossas ações. Nós estamos num estágio em que os nossos pensamentos, nós ainda podemos ter uma certa dificuldade de escolher. Porque os pensamentos vêm, os pensamentos vão, e a gente começa a viajar no pensamento, e não tem ninguém olhando, ninguém vai ver o que eu estou pensando, e a gente vai lá e briga com o outro, e bate no outro, e faz uma guerra. Mas se nós pararmos um pouquinho e lembrarmos da doutrina do orai e vigiai, a gente pode sim interromper esses pensamentos
que fazem com que a gente vibre em sintonias muito baixas, muitas vezes. Né? Mas a gente não tem aquela vigilância. Como ninguém está vendo os nossos pensamentos, muitas vezes a gente se deixa levar. Já as nossas atitudes, como a gente tem aquele receio, aquela vergonha, a gente não toma certas atitudes, então a gente escolhe as atitudes que não vão nos causar os escândalos. Então a gente pensa um pouquinho mais antes de fazer a escolha com relação aos nossos atos. Então muitas vezes a gente prefere ficar calado, a gente prefere ignorar, fingir que não ouviu. A gente escolhe ser feliz e não ter razão. Então a gente já tem mais facilidade em escolher as nossas atitudes. Mas nós precisamos forçar para que a gente consiga também controlar os nossos pensamentos. E quando a gente não escolhe? Quando a gente não escolhe, a gente já escolheu não escolher. Porque muitas vezes, para não assumir a responsabilidade da escolha, a gente diz, escolhe aí para mim. Eu sou simples, eu como qualquer coisinha, escolhe aí. Será que eu sou simples ou eu não quero me comprometer? Ou eu tenho preguiça de escolher e de experimentar, viver aquilo que eu preciso viver? Então eu deixo para o outro escolher. Se der errado, não fui eu que escolhi. Mas quando a gente não escolhe, a gente já escolheu. Escolheu não escolher. Então eu preciso fazer as escolhas. Eu preciso saber que a minha vida está nas minhas mãos. Eu sou responsável pela minha existência. Eu preciso fazer as minhas escolhas. Eu não posso saber se eu gosto de café forte ou fraco se eu não escolher experimentar. Então eu tenho que experimentar. Eu preciso vivenciar. Então por isso que o conhecimento, ele não é eu devorar um livro e saber o que está escrito ali, saber o que a espiritualidade disse ou orientou. Eu preciso vivenciar, eu preciso passar por essas experiências para eu tirar o aprendizado. Na questão 845, Kardec nos pergunta a espiritualidade se não consiste obstáculo ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem traz consigo antes de nascer. Então ele pergunta se aquelas que a gente traz no instinto das outras encarnações, se isso pode ser um empecilho ao livre-arbítrio. Se eu trago, por exemplo, um corpo deficiente, se eu trago, por exemplo, um corpo onde eu tenho um problema cerebral, se isso impede meu livre-arbítrio. E a espiritualidade esclarece que nós sempre vamos ter o livre-arbítrio. Quando nós estamos na erraticidade, que é feito o nosso planejamento reencarnatório, nós estamos juntos, participando e escolhendo as provas que nós vamos passar, as dificuldades, aquilo que nós nos comprometemos. Então, nós temos o livre-arbítrio quando estamos na erraticidade e nós temos o livre-arbítrio quando nós estamos aqui encarnados. Mesmo que o nosso corpo seja deficiente, mesmo que nós tenhamos um problema físico ou mental, nós sempre vamos ter conosco o livre-arbítrio. Porque a doença é do corpo físico. O nosso espírito é sempre consciente. Então, o livre-arbítrio é uma ferramenta que nós temos, que nos auxilia na nossa evolução. Depende só de nós mesmos. E na questão 872, ela na verdade não é uma pergunta. São considerações que Kardec faz. Então fica a sugestão de leitura, porque as considerações que ele faz aqui são bem extensas, mas elas são ricas em ensinamento. Então, resumindo essa questão 872, Kardec nos diz que o livre-arbítrio existe sempre no plano
nós estamos lá aprendendo, quando nós estamos lá fazendo o nosso planejamento reencarnatório e quando nós estamos aqui vivendo na matéria, também nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio para que nós possamos decidir como nós vamos enfrentar as lutas da nossa vida, como nós vamos desafiar os nossos conhecimentos, aquilo que nós vamos fazer. E nós precisamos tomar decisões e fazer escolhas todos os dias, porque faz parte do nosso aprendizado. Então, nós precisamos estar sempre conscientes que nós somos os responsáveis pela nossa jornada, que nós precisamos sim fazer as nossas escolhas e que nós precisamos estar sempre conectados com a espiritualidade, com Deus, com Jesus e pedir para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos inspire, para que a gente possa tomar as boas decisões, para que a gente possa fazer as nossas escolhas sempre dentro da lei. Porque toda vez que nós nos afastarmos da lei, nós vamos sofrer. E não é castigo, é colheita. Então, que Jesus possa nos orientar sempre, possa nos intuir, para que nós possamos fazer as escolhas que vão nos levar ao nosso progresso moral e ao nosso progresso intelectual. Que Jesus abençoe a todos nós em todas as nossas escolhas. E que quando nós nos equivocarmos, que nós possamos aprender com esse equívoco e que tenhamos força, fé e coragem para seguirmos adiante. Que assim seja. Vamos então elevar o nosso pensamento, fechando os nossos olhos, relaxando o nosso corpo, sentir a presença do nosso Mestre amado à nossa frente, nos envolve tanta luz, sentimos o nosso coração cheio de amor, das mãos espalmadas de Jesus sobre a nossa cabeça, derramando fluidos que entram pelo nosso chakra coronário e entram pela nossa cabeça, organizando os nossos pensamentos, serenando, chegam ao nosso coração, nos enche de tanto amor, de alegria, de fé. Esses fluidos fortalecem as nossas células e os nossos órgãos trabalham em harmonia. Nós sentimos essa presença amorosa de Jesus e nos sentimos fortes, corajosos. E com o nosso coração agradecido, nós olhamos com carinho para o nosso mestre amigo e agradecemos. Agradecemos pela sua presença em nossa vida, agradecemos pela oportunidade da intuição, das escolhas e pedimos que nos abençoe sempre, a nós, a nossa família. Irradiamos esses fluidos a todos os que precisam, que se sintam amados, fortalecidos, como nós estamos sentindo nesse momento. Obrigada, Mestre querido, por estar conosco nesse momento. Permaneça sempre conosco. Que assim seja.